Deus vos abençoe e vos guarde e tudo de bom esteja em vossa vida. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos chamar a felicidade. Em nome de Jesus, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos fazer o nosso culto online. Vamos fazer o nosso culto online, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço aos céus que se faça presente. Em nome do Senhor Jesus, eu peço aos céus que se faça presente e que nos dê da sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Que Ele abençoe a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Seja bendito cada pessoa neste momento. Seja bendito cada pessoa neste momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção e a sua graça. Porque Ele é bom. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então, nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu abençoo a todos desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bendita a tua vida, o teu caminhar, o teu viver. Em nome do Senhor Jesus. Para isso, eu oro um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos guia pelo bem. Livra-nos, Senhor, do mal. E nos guia pelo bem. Eu abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia, vamos falar de Deus, vamos falar sobre as coisas boas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Seja bendita a nossa vida, seja bendito o nosso viver. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Eu vou ler a Bíblia aqui, vamos cantar um hino, tá? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui o zap no ponto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja bendito a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver aqui. Pronto, apareceu agora, tá? Ok. Deixa eu colocar o zap aqui no ponto. Seja bendita a tua vida. A bênção de Deus é tudo, né? A bênção de Deus é tudo. Tudo na sua vida e tudo na minha vida. Hoje iremos meditar na palavra de Deus sobre algo muito importante. Eu acho que na vida do ser humano não tem igual. Na vida do cristão não tem igual. É algo que deveríamos aprender e meditar mais, porque tudo se pode aprender através do Espírito Santo. É algo que todas as religiões fazem. E aqueles que sabem fazer direito, eles conseguem ter bom sucesso. Sim, o que será? O que é que todas as religiões fazem? E até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensina a fazer. Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo ensina a fazer. O que será? É algo muito importante que temos que aprender. Não é força, né? Violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. O que será que todas as religiões fazem e que Jesus Cristo ensinou a gente fazer? Inclusive, ele ensinou quanticamente. E todos nós deveríamos aprender a fazer, porque existem técnicas. O que será? Sejam bem-vindos vocês da Igreja Online. O que será que todas as religiões fazem? Vamos ver quem é que vai responder? E Jesus Cristo ensinou a fazer também. O que será? Eu quero cantar esse hino para você, para abrir este culto, né? Firmes na promessa de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do Senhor, firme nas promessas de Jesus, firmes na promessa de Jesus o Cristo, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firmes na promessa do Senhor Jesus, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade de Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, firmes, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus,
firmes nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firmes, firmes nas promessas de Jesus. Fiquem firmes, permaneçam firmes nas promessas de Jesus. Acreditem na promessa de Jesus, porque são verdadeiras. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, canta comigo. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firmes, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permaneceremos firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus, porque dele vem a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos o mal, mesmo que a terra se mude e os montes fiquem bravos e movam do lugar. Todavia há uma corrente de água que refresca a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Quitéria Andrade foi a primeira pessoa a entrar. Eu tiro meu chapéu para ela, em nome do Senhor Jesus. Quitéria Andrade, Maravilha Estúdio. Ela, deixa eu ver mais aqui. Antônio Pereira, senti sua falta, homem de Deus. Antônio Pereira, Manu Guimarães, lá dos Estados Unidos. Manu Guimarães, seja bem-vinda. Aline Silva, Campai, Deus te abençoe. Temos que conversar, tá, Campai? Essa semana iremos conversar. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Em nome de Jesus, Elonice dos Santos Barroso, seja bem-vinda, mulher de Deus. Deus e Carla Carneiro Lopes, Deus e Carla, Deus Irene, não, Deus e Carla, não, Deus e Carla, boa tarde, Antônio Pereira, seja bem-vinda. Juliana, que está agora com o número de e-mail, né? Juliana Miranda, Sula Pari, e Antônio. Sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Elonice dos Santos Barroso, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela pede para orar o Salmo 46. Então vamos ler o Salmo 46? Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Diga comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela braveza. Os montes são os políticos, dominadores, as águas são as tribulações. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe algo que te alegra: o santuário das moradas do Altíssimo.
Você é santuário. Deus habita em você. Temos igreja e queremos igrejas boas, bonitas e grandes, confortáveis. Mas a igreja mesmo é o seu coração. Você é santuário da morada do Altíssimo. Esse texto aqui que a nossa irmã mandou é uma maravilha. Porque no momento de tanta tribulação, de tanta luta, onde parece que o mal vai vencer e que o mal está vencendo, Deus ele se torna o nosso refúgio e fortaleza. Diga comigo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às notícias ruins, rumores de guerras, príncipes e reis querendo combater, em meio ao descontrole do governo brasileiro, do mundo, em meio às injeções fantasma, em meio a tudo isto, existe Deus. E esse Deus habita em você. Diga comigo, Deus habita em mim. Mesmo nós sendo fracos e pecadores, Deus habita em nós, em um vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Aí diz, esse texto é muito profundo, gente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará, diga assim, Deus vai me ajudar ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga assim, o Senhor dos exércitos está comigo, e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e sereis exaltados entre os gentios, e sereis exaltados sobre a terra. Aquietai-vos. Às vezes existe um espírito de inquietação muito grande. É isso que o inimigo quer. A gente fica inquieto, perca o sono. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e sereis exaltados entre a terra, sobre toda a terra. Calma, aquietai-vos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga comigo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga com fé, bate o pé direito no chão, afirma. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você acredita que você é um refúgio de Deus? Você é uma casa de Deus. Você é a casa de Deus vivo. Você é a casa de Deus vivo. O Deus que não habita em quatro paredes. Chegará o tempo que nem neste monte nem naquele adorareis, mas adorareis ao Pai em espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis, mi Senhor, te adoramos neste louvor, Rei dos reis e Senhor,
este louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é estar na casa de Deus, ministrando louvor em espírito. Cante comigo. Em verdade, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa música dá vontade de ficar cantando, cantando, cantando e repetindo. Ela é tão gostosa, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. É gostosa. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito. Sim, diga, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Eu entrego a minha vida, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu chamo a felicidade de Deus, a comunhão com o Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, para nós, precisamos de Deus, precisamos de Jesus Cristo, precisamos dessa coisa maravilhosa, algo transcendental que é comunhão com Deus, para mudar o nosso ser, para mudar a nossa vida. Precisamos de Jesus Cristo para ter paz e felicidade e segurança. Precisamos de Jesus Cristo. Comunhão com Deus nos traz fé. A comunhão com Deus nos traz fé. E a comunhão com Deus nos faz ser feliz. A comunhão com Deus é tudo. Eu chamo a comunhão com Deus para a sua vida e para a minha vida também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, ó Pai. Em espírito, eu abençoo todos estes da igreja online. Precisamos ter mais comunhão com Deus. Precisamos ter mais fé para andar sobre as águas desse mundo, águas turbulentas. Ter mais fé. Ter um contato com o Pai, uma comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Para isso precisamos orar mais. Para isso precisamos chamar, clamar, clama a mim, e eu te responder-te-ei e te mostrarei grandes coisas incríveis que não sabes. Precisamos da comunhão de Deus. Do jeito que o nosso corpo precisa da comunhão com a comida, a gente come, a gente bebe água. Precisamos da comunhão com o ar. Respiramos. Precisamos de ter comunhão com Deus. O nosso espírito almeja por Deus como as coças pelas águas. E no momento que a gente tem esse momento especial de comunhão com Deus, então ficamos mais fortes. Então a angústia vai embora.
A incerteza, o medo, o desespero que o mundo provoca nas pessoas todas as horas, vai embora. Porque nós sabemos que somos templos de Deus. Somos templos de Deus e Deus habita em nós. E Deus habita em nós. Mas hoje à noite, depois dessa adoração aos Reis dos Reis e Senhor, entregamos o nosso viver, vamos fazer uma meditação. A meditação na palavra de Deus, sobre algo que todas as religiões fazem e algo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Oração. A oração é algo que todas as religiões fazem, todas. Todas as religiões oram ao seu Deus, à sua entidade, ao que ele acha que é divino, ora até a si mesmo, como algumas meditações. Cristo nos ensina a orar. Precisamos aprender a orar, porque existem mistérios na oração. Existem vários tipos de oração e você pode achar a segurança dentro de uma delas. Pensamos que a oração é aquela coisa chata. Outros pensam que a oração é aquela cheia de paletó e gravata. Ó amado Deus, Santíssimo, Misericordioso, Transcendental. Mas o que é a oração? Oração são palavras. Por isso é uma oratória. Oração vem de falar. É uma falação. E você vai falar com quem? Existem vários tipos de oração, né? Vários tipos de oração. Primeiro, a oração mais importante, a oração pessoal, oração coletiva. Então, a oração pessoal tem seus poderes, onde você se entranca num quarto ou você conversa com Deus com palavras suas. Não importa, Deus não quer saber inglês, alemão, esperanto. Ele quer que você fale. Deus não é professor de português para você dizer as palavras bem dizidas. Fale do jeito que você sabe. Fale, não se preocupe com português. Converse com ele. E a oração coletiva. A oração coletiva é aquela oração que nós reunimos mais de 2 pessoas. Também tem muito poder. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Sim. E se 2 ou 3 concordarem, eu farei. Olha, concordarem na terra, será concordado no céu. E tem aquela oração, a oração que é uma comunicação com Deus. Oração, comunicação. Oração, comunicação. Quem é que vai anotando aí, por favor? Oração, comunicação. Onde você apenas conversa com Deus. Deus, eu preciso dessa orientação. Conversa com Jesus, assim. Comunicação. A oração súplica, onde nós suplicamos a misericórdia de Deus. Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas por a tua misericórdia, por tua graça, atende-me. Então, essas são algumas orações. Tem a oração antecipada. A oração antecipada, onde você antecipa. Por exemplo, você tem uma jovem de 10 anos, você tem um jovem, e você já começa a profetizar e a orar na vida desse jovem para se casar. E com 10 anos, sim, a oração vai se acumulando. Vai se acumulando. Você tem uma filha de 12 anos, uma filha de 13 anos, você vai ser uma médica, minha filha. Eu oro e abençoo as operações que você vai fazer. Olha, eu já estou vendo grandes operações você fazendo e salvando vidas. É a oração antecipada. A oração declaratória. É onde você declara. Declara o quê? Primeira oração declaratória. Você declara o que você quer. Nunca declare aquilo que você não quer. Declara aquilo que você quer.
É. O que é que você quer? Ah, pastor, eu quero prosperar. Então declare: prosperidade, pastor, eu quero ser mais espiritual. Eu quero conhecer mais a Deus. Espiritualidade na minha vida. Você declara espiritualidade, né? É a primeira oração declaratória. A segunda oração declaratória, você vai declarar, olha, quem ensinou foi Jesus, tá? Você vai declarar, você vai falar com órgão, você vai falar com pedra, vai falar com casa, vai falar com terreno, vai falar com o seu carro. Mas Jesus ensina isso? Jesus ensina isso. Ele disse: se você falar com essa árvore, ela vai te obedecer, vai arrancar e vai jogar no mar. Se você falar com este monte, ele vai te ouvir, vai te obedecer. Então a oração, a segunda declaração, você vai falar, por exemplo, está com o dedo doente, aí você fala com o dedo. Não precisa nem estar doente. Você pode chegar assim: essa minha mão é abençoada. Mão! Oh, não! Parece uma coisa louca, gente. Mas não é. Cristo falou isso. Declare. Primeira oração declaratória é aquela que você declara a sua vontade. O que você quer? Eu quero casar, então declare casar. Eu quero ser curada, curar. Eu quero prosperar, prosperar. Eu quero me espiritualizar, espiritualizar. Lembre-se, não ore só uma coisa, ore várias coisas ao mesmo tempo. A vida não é uma coisa só. Então, no momento que você declarar prosperidade, você declara espiritualidade também. E a segunda oração declaratória, você vai declarar para aquilo que você quer. Você tem uma namorada, então você olha para a namorada e diz: você é uma bênção na minha vida. Eu te amo muito, você é uma bênção. Tem um namorado, você é uma bênção na minha vida. E ele vai: você é uma bênção, você é lindo, maravilhoso, você é gostoso, você é tudo. Você declara, e você vai ser uma bênção na minha vida. Fale com o carro, fale com tudo, e eles vão vir. Eu me lembro que eu comprei um motor para a piscina batismal lá da igreja, de 2 cavalos, Schneider. E esse motor, assim que eu comprei, na hora que a gente foi ligar ele, como é trifásico, se a gente liga ao contrário, se a gente muda os fios, ele roda ao contrário. E a gente mudou os fios, ele rodou ao contrário e soltou a ventoinha. Então, a ventoinha de dentro, né? Onde pega a água. Então eu levei para o especialista da cidade, ele disse: não vou mexer nisso não. E eu procurei os caras para consertar, os caras não queriam consertar não. E é um motorzão isso aí. Eu falei pro motor, disse: você vai ser uma bênção na minha vida. Aí eu fui para o distrito dos mecânicos, onde só tem mecânico de carro. E fui falar com um cara lá que conhece tudo. Ele disse: rapaz, isso é o seguinte, tem um cara que ele tira parafuso e bora parafuso. Ele vive disso. Ligue para ele. Eu liguei, eu disse: rapaz, tem um cara que conserta motor no distrito dos mecânicos, não quis consertar o motor. Eu disse: quanto é? Eu pago. Ele disse: não, é melhor você comprar outro tal. E blá, 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 blá. É porque soltou, remoeu o parafuso dentro, não sei o que lá. Zerado. Aí eu fui na Índice Cariri, também não quis. Que é a Índice Cariri, onde tem conserto de motor. E eu fiquei falando pro motor: você vai ser uma benção. Cheguei para Glauber. Glauber é um cara muito conhecido na minha cidade. Mas Glauber mexe com carro. Ele é doido por eletricidade. Tudo que é eletricidade ele gosta. Ele lê, ele sabe os segredos da eletricidade. Aí, mas Glauber, eu vim aqui, ele disse: ei, vai consertar o carro? Eu disse: não, é um motor que eu comprei novinho. Eu liguei ao contrário, o bicho rodou, aí soltou um negócio da bomba lá dentro e ninguém quer. O parafuso estourou dentro. Aí ele disse: rapaz, fulano ali é especialista em parafuso. Qualquer parafuso, ele tira, ele bota, ele é especialista, ele vive de parafuso. Quanto mais o parafuso velho não quer sair, ele tira. Eu liguei para ele, o cara disse: eu vou aí. Pegou um Fiat Uno, chegou, disse sim. Digo: não, rapaz, é um motorzinho aqui e tal, que... Motorzinho não, meu motor, tá, o motor aqui. Aí ele olhou, ele disse: é o quê? Eu disse: é um parafuso de dentro. Ele disse: eu abro e ajeito. É tanto. Se eu não me engano, foi R$200. 300, eu disse: eu pago na hora. Aí ele abriu tal, disse: o parafuso remoeu dentro, eu vou fazer um outro parafuso, vou abrir. Abriu, botou. Ele disse: agora, meu amigo, pode encher o mar com esse motor. Esse motor sem dar problema nenhum.
Ele durou 2 anos na minha mão sem dar problema nenhum. E chegou a funcionar 24 horas durante quase 6 meses. 24 horas. Porque eu quero uma piscina que eu possa tomar banho e que seja pura. Então eu botei na cabeça botar 24 horas. E o bicho filtrando água com tudo. 24 horas. Agora, depois de 2 anos, foi que ele veio dar um vazamentozinho na carcaça. Aí o cara da Índice Cariri consertou. Pronto. Tá lá funcionando. Então, pô, às vezes uma coisa dá problema para você profetizar o mal, para você falar é uma desgraça, é uma miséria. Nós somos sangue quente. E eu olhei pro motor e disse, você vai ser uma bênção. Eu vou consertar você, você vai ser uma bênção. Olha, gente do céu. Profetizar, falar com a coisa, falar com sua casa, falar com seu marido, falar com seu corpo. A pessoa olha na frente do espelho e diz, eita, que bicho feio, eita, que mulher... Não, você tem que profetizar. Eu sou uma bênção, eu sou linda. Mas, pastor, eu não sou linda, mas profetize. Alguém vai olhar para você e vai fazer, que mulher linda. Vai. Porque a energia que você vai colocar, então fale com seus órgãos, fale com seu cérebro, fale com seu corpo. E eu vou dizer um mistério aqui. A carne escuta. A carne escuta e às vezes obedece. Se você diz, eu sou uma miséria, a carne escuta e vai entender que ela é uma miséria. Se você diz, eu sou uma bênção, eu sou o templo do Deus Altíssimo, a carne escuta. A nossa carne, o primeiro elemento, escuta. E ela vai obedecer ou vai se alterar. Quando você diz minha doença, você está dizendo que você é um doente mesmo. Mas quando você diz essa doença não me pertence, eu sou saudável, mesmo tendo problema, a carne escuta. A carne escuta, a sua casa escuta, os seus filhos escutam, a sua mulher escuta. Como é que você quer ter uma mulher boa xingando ela de maldita, xingando ela de safada? Como é que você quer uma mulher boa desse jeito? Se não quer, deixa, arruma outra. Mas se você quer a mulher, então você tem que profetizar que essa mulher é bonita, ela é linda, ela é sua, você manda nela. E ela manda em você, mais do que você manda nela. E você tem que profetizar, velho. Então, a oração declarativa. E ainda tem a terceira parte da oração declarativa. Você não sabia disso, né? Tem aí no nosso canal, da nossa igreja online, tipos de oração. Eu quero que vocês todos assistam isso. Tipos de oração, Joilson de Assis, eu passo 1 hora falando. Nós temos que aprender a lidar com a oração. Ou a gente aprende a lidar, porque a oração é um poder imenso. A oração, ela pode mudar a sua vida e às vezes nós não sabemos orar. Então Jesus Cristo nos ensina a orar como convém. O terceiro tipo da oração declarativa é quando você declara a palavra. Declara a palavra. Você agora vai usar a palavra de Deus, que é muito maior do que você, e vai declarar, eu vou ser feliz, porque Cristo morreu na cruz para eu ser feliz. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Bate o pé no chão, porque Cristo me fez assim. Eu sou feliz. Eu sou uma bênção. Não é se autoconvencendo, se acabolando, fica gabola. Não. É você profetizando sobre você. E aí? O que você acha? Quem é você? Você acha que você é uma desgraça? Ou você acha que é cheia de graça? Eu digo para ti, você é uma pessoa cheia de graça. Você não é um acidente. Você foi Deus que resolveu trazer você para este mundo. Você é filha e você é filho de Deus. Você não é filho do diabo, não. Você é filha de Deus. Deus não tem o que fazer, eu nasci, eu sou um cocô de Deus. Não, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Então a oração declarativa, a terceira parte da oração declarativa, é quando você declara a palavra. A minha casa será, e você pode até cantar, a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será um pedacinho do céu. Aí você declara. Você declara.
Eu conheço, né? Eu conheço uma menina que morava na comunidade e o filho dela era danadinho. Era alto na época e corria muito. Ele gostava de bater nos outros guris, de vez em quando fumava uma maconhazinha, tal. E a mãe atrás. Esse menino corre demais. Esse menino é muito forte. E ela dava umas peias nele, né? Mas ele parecia um cavalo. Ela batia, ele nem sentia. Mas nunca falou palavra negativa. E outro é crente. O crente e o pai amaldiçoava de dia, de noite, de manhã, de tarde. Aí você vê o futuro. Esse cara da comunidade que a mãe vinha atrás, que não amaldiçoava, ele virou oficial da polícia. Hoje ele é aposentado. Eu vi ele essa semana fazendo caminhada. Aposentadozão, não sei se ele chegou a coronel, capitão, uma coisa assim. Ele morava na comunidade, em um lugar chamado Buraco da Gia. Buraco da Gia. Ele morava mesmo no Buraco da Gia. Por que o nome Comunidade do Buraco da Gia? Porque lá tinha uma Gia que corria atrás das pessoas. Correu muito atrás de mim essa Gia. Ela, quando tinha filhotes, quem passava na rua, a bicha era desse tamanho, dava quase 2 palmos uma Gia. Gia é um sapo. Então ela saía correndo atrás da gente e a gente entrava em pânico. Ela corria mesmo, boing, 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 e a gente, aí ficou Comunidade do Buraco da Gia. Aí depois ficou feio esse nome, aí mudaram Comunidade da Rosa Mística. Comunidade da Rosa Mística, e aí botaram a Santa Rosa Mística, e ficou lá. Então hoje está bem legalzinho, né? Mas antes era o antigo Buraco da Gia. Aí as pessoas que não tinham casa, nem tinham nada na vida, iam para lá morar, né? E esse rapaz morava lá. Então esse rapaz cresceu muito. E o outro ficou parado no tempo e no espaço. Então a oração declaratória é muito importante. Cuidado com aquilo que você declara. E declara a palavra, a Bíblia. Você acredita na Bíblia? Então você declara a Bíblia. Cuidado que essas reportagens e esse gogô deseja que você fale em coisas ruins. Eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima não sei de quem. Eles estão ensinando você é vítima. Você não é vítima coisíssima nenhuma. Você é filha de Deus e você é filho de Deus. Use o poder das palavras para iluminar o seu caminho. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção e eu vou ser uma bênção para o mundo. Ser tu, Abraão, uma bênção. Eu tenho a unção de Isaac, que lucrava 100 por uma. Eu sou próspero, eu sou filho de Adão. Gente, isso vai mudar a sua vida. Agora as pessoas não fazem isso só quando está na frente das pessoas. Quando está na frente dos outros, eles fazem. Não, você tem que fazer mesmo sozinho. Você está dirigindo seu carro, aí você diz, eu sou saudável, eu sou lindo e maravilhoso. Você se auto-energiza. Eu digo isso para você diante de Jesus Cristo. Experimenta. Experimenta. Eu sou saudável, eu sou rico, eu sou abençoado. Eu sou lindo, sou maravilhoso. Eu sou gostoso. Pode dizer. A minha esposa me ama muito, meu marido me ama muito. Meus filhos são uma bênção. Tudo que eu tocar, abençoado será. Eu tenho a unção de Isaac. Isaac tem a unção de 100 por 1. Eu sou filho de Abraão. Eu sou linda e saudável. Sim, eu sou linda e saudável. Ótimo, é assim que se faz. Aí o seu semblante muda, o seu jeito muda. E as pessoas vão notar um brilho em você. Isso já aconteceu muito comigo. Geralmente de manhã, antes de eu ir para a padaria, comprar o pão, eu faço essa oração. E às vezes a gente faz tão forte que já houve casos de pessoas olharem para mim e não tirarem os olhos de mim. Eu digo, oxe. E a pessoa ficou até um pouquinho assim meio... A pessoa olhando e fitando e escaneando. Eu digo, oxe. Você é saudável. Você, quando diz eu sou saudável, você está se imando. Imã. Eu sou abençoado. Não ande como derrotada. Ande como vitoriosa. Eu sou próspera. Eu sou filha de Adão, filho de Adão e Eva. Você fala e a sua carne escuta. Não é para você se sentir a gostosona ou gostosão, não.
É para você se energizar. Deus é o Deus de sabedoria. Eu sou sábia. E você pode falar com seu carro. Você pode falar com as coisas, com árvore, com casa, com marido. Quanto mais a mulher chama que o marido é uma desgraça, mais desgraça é. Isso é um peste, isso é um condenado. Você já notou que pessoas que têm a boca de praga são tudo derrotados? Eu estou para ver uma pessoa com boca de praga ser vitorioso. Existem pessoas que chamam palavrões, mas tem palavrões que não é praga. Apenas uma expressão, né? Mas tem palavrões que não é praga. Mas praga, miséria, condenado, peste, desgraceira. Aí chama o inferno inteiro. Escuta, e ela está me chamando, ela está me chamando. Esse marido é uma desgraça, essa mulher é uma peste, miséria, condenada ao inferno. A Bíblia diz que o inferno fica esperando a língua. A língua é atiçada pelo inferno para a gente falar besteira. E na hora da raiva nós senta o cacete, mas depois nós sofremos. Casas que tem muita praga, tem o Beelzebub dentro. Pode ter certeza. Eu digo isso, eu trabalho com libertação há muitos anos. Tem um príncipe. Toda casa que tem uma lasqueira, eu já vi casa que tem homem seco, né, que é o tranca-rua. Mas também, meu amigo, é briga toda hora. E a língua, miséria, condenado, peste, desgraça, desgraceira. Eita, Jesus! E o inferno fica só escutando. Quando é crente, às vezes acontece a mesma coisa. Tu tá com pombagira, condenada, tu é a desgraçada de Jesus, e ele só acrescenta Jesus só, né? Mas as pragas, é melhor casa que não tenha nada do que praga. Aí chama-se um príncipe do inferno. Geralmente é Beelzebub, Asmodeu ou um príncipe seco. O príncipe seco é os chamados Exu Caveira. O Exu Caveira é aqueles bichos que tem cara de caveira, seria motoqueiro fantasma, mais ou menos, né? Porque dá o poder das palavras. Então, comece a controlar. A Bíblia fala que controla a boca, controla a vida. Quem controla a língua, controla a vida. Olha, Cristo diz tudo, é porque nós é fraco e pecador. Nós não presta atenção. Mas Jesus Cristo já disse tudo. Quem controla a língua, controla a vida. E a soma de suas palavras será a soma da sua vida. Quem controla a língua, controla a vida. Chegou a hora de nós mudarmos o jeito. Então, a oração declarativa. A oração declarativa é aquela que você declara. Você fala com as coisas. Fala com o trabalho. Fala com o marido. Fala com os seus órgãos, com sua carne, com sua alma. Tem até hinos que faz isso. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, infalíveis, para te valer. Porque te abate, ela está falando com a alma, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Fala com a alma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Sim. Aí você vai fazer a oração, declarando a Bíblia. Eu declaro a Bíblia. Quando tiver com algum pecado, eu declaro que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Quando tiver com medo, Jesus Cristo é o meu refúgio. Você usa a Bíblia. Usa o livro de Salmo. Que o livro de Salmo é o livro de rezas mais forte que existe. A gente pensa, não, é São Pripri. Não, o livro mais forte de reza do mundo é o livro de Salmo. Nós não sabemos usar o livro de Salmo. Para invocar a prosperidade, 23.
O Salmo 40 para quem está passando dificuldade. O Salmo 35 para quem está passando opressão e sendo perseguido ou perseguida. Use os salmos, use a Bíblia, declare. E quando alguém vier declarar alguma coisa errada contra você, corte. Corte. Comece a treinar suas palavras, porque o próprio Deus disse, quem sabe utilizar as palavras, comerá dos seus frutos. Você quer comer os frutos das suas palavras? Aí é exatamente o que a Mida quer. A Mida quer que você fale em desgraceira, quer que confie no amor, quer que fique vendo briga dos outros. Podemos utilizar também para abençoar o Brasil. Podemos abençoar o Brasil com a nossa boca. E também podemos quebrar as pernas do diabo, amaldiçoando a ação do diabo, como o santo ensinou. Coma tu, Satanás, do teu próprio veneno. Podemos ordenar que homens e o demônio comam do seu próprio veneno e caia na própria cova que cavou. Você tem poder nas suas palavras. Aí tem agora oração coletiva. A oração coletiva é muito importante. A oração declaratória é coletiva. Oração coletiva. O diabo tem tanta raiva da oração coletiva. Tem gente até preso porque por causa de vigília. A oração coletiva está tudo na Bíblia. Vamos para a Bíblia, bora? A Bíblia diz, então, você acredita na Bíblia? Eu quero saber se você acredita na Bíblia, porque eu acredito. Eu tenho certeza que você acredita. Por que você acredita? Porque você está me assistindo nessa hora, nesse culto online, porque você acredita. Então, a palavra diz assim, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus quer que você ore. Não invoca o mal, não. Invoca Deus. Invoca Deus. Entra com providência. Abre a boca, abre a boca. Abre esta tua boca. Eita, gostou? Abre esta tua boca e profetiza bênção. Mas pastor, eu estou passando uma luta muito grande, eu sei. Mas aqui está o remédio. E a gente profetizar bênção e vitória. Então, olha aqui, Então me invocareis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Não confie na sua vossa própria santidade. Tudo é Jesus. Deus não vai atender você porque você não raspa o sovaco. Eu vou atender minha serva porque minha serva não raspa o sovaco. Porque às vezes a igreja coloca assim. Se você for santinho, se você for impecável, se você for queridinho. Não. Se você invocar, Deus vem. Não é na própria santidade da gente. Eu sou impecável, eu não peco, eu não peco, eu sou impecável. Você está confiando na sua própria santidade. Todo mundo erra. E o demônio, ele quer que você fique colocando na cabeça que você é uma pessoa indigna. Então, assim, olha, você diz assim, olha o texto aqui, me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12. Mateus 7, 7 a 8 diz, pedi e dá-se-vos-á. O segredo da vitória, Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Mateus 7, 7 é o segredo da vitória. Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E o que bate, se abrirá. Mas, pastor, eu pedi, mas não recebi, porque pediu mal, pediu pouco, vamos pedir mais, vamos atrás. Aqui é o segredo, é a chave de 3 trincos. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Às vezes a pessoa fica só pedindo. Às vezes a pessoa fica só batendo. Às vezes a pessoa fica só buscando, mas não está batendo na porta. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Palavra do Senhor. Mateus 7, 7. Mateus 18. Ainda eu vos digo, se 2 de vós na terra
concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Gente, esse texto de Mateus, capítulo 18, versículo 19, é muito forte. A nossa igreja tem poder. Sim, a nossa igreja tem poder. Nós juntos podemos fazer muita coisa. Vamos usar o poder das palavras? Vamos. Todos aqueles da igreja online são abençoados. Vai, diga aí. Vai. Diz, abra a tua boca. Todos aqueles da igreja online, Paz e Luz, são abençoados. Eu abençoo todos aqueles da igreja online, Paz e Luz. Aí, ó, falamos em concordância. Tem gente no mundo inteiro fazendo a mesma coisa. Eu abençoo o Brasil. Vai, fala. Eu abençoo o Brasil. Quem vai cair não é o Brasil. Quem vai cair é quem quer que o Brasil caia. Caia na cova, Satanás. Bate o pé esquerdo no chão. Eu abençoo o Brasil. Pé direito. Caia na cova quem cavar a cova. Pé esquerdo. Fala? Então, assim, quando se junta e se concorda, igual como aconteceu em Nínive, o rei se juntou e pediu perdão e Deus o viu. Não foi só o rei. Em Nínive, até a galinha pediu perdão a Deus. Até a galinha. Todo mundo deixou de comer, todo mundo deixou de tomar banho e se encheram de cinza. E Deus o viu. Olha bem, esse texto de Mateus 18 é muito poderoso, meu irmão. É poderoso demais. Olha, aí diz assim, ó. Ainda uma coisa eu vos digo. Quem falou isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Ainda uma coisa eu vos digo. Olha. Se 2 de vós na terra, ó, não é no céu, lá já é o anjinho, depois da morte, não, ó. Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, olha, e pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, é um CNPJ. Quando você se reúne com alguém para fazer a oração da concordância. A oração da concordância é quando, coloque aí, outro tipo de oração. Oração da concordância. Oração, isso acontece muito na Igreja Católica. Oração da concordância, da concordância. Estamos aqui nesta noite, a igreja, estamos aqui nesta noite, pedindo a Nossa Senhora a sua bênção, pedindo a Nossa Senhora a sua bênção. É o povo falando. Onde tiver 2 ou 3 na terra, e eles, sobre qualquer coisa, gente, é sobre qualquer coisa. É a oração de concordância. É muito bom se você fizer essa oração com o seu marido, principalmente de manhã, com seu filho. Você ora e pede para o seu filho orar. Você lê um texto e pede para ele repetir. E isso aumenta o poder. Porque o texto está aqui dizendo. Você acredita na Bíblia? Aqui, olha. Ainda uma coisa eu vos digo. Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa e pedirem, isso vos será feito por Deus, o Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Decora, Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. Olha, e João 14, 13 e 14 diz, e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, tudo que você pedir é em nome do Senhor Jesus. Você vai arrumar um emprego em nome do Senhor Jesus. Vai arrumar um marido em nome do Senhor Jesus. Arrumar um bucho em nome do Senhor Jesus. Vou arrumar uma esposa em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer um trabalho, eu vou prosperar em nome do Senhor Jesus. Esse nome é maravilhoso. Qual o nome que você grita com poder para o inimigo afastar de você? Não é Pedro, nem João, nem Maria e nem Sansão, não é nem José, nem Moisés, nem Abraão. Não é
O nome é Jesus. O nome é Jesus. Estamos falando sobre algo muito poderoso. As pessoas querem algo mágico sem praticar. As pessoas elas não querem orar, elas querem que alguém ore e elas cresçam. Mas eu digo para você, a sua oração é muito especial. Então a oração coletiva, chamada oração de concordância, acontece muito, fizemos muito isso no monte e vamos fazer agora no final de ano com a campanha do Ano Novo. Vamos dizer, diga amém, agora diga, eu abençoo, a pessoa, eu abençoo estas cartas, eu abençoo estas pessoas. O poder do grupo. Não precisa eu estar dentro da sua casa fisicamente. Eu estou dentro da sua casa, na igreja online. Então, quando você orar, quando eu orar, concorda, o poder é maior. Eu concordo, pastor, em ser feliz em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Sim, é assim que fala. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa campanha será ótima. Eu aguardo sua cartinha, tá? Tudo que eu tocar abençoado será. Sim, tudo que eu tocar abençoado será. Então a oração de concordância, ela tem poder. A oração de concordância, ela tem poder. Há poder na oração da concordância. Você pode concordar com... Geralmente, quando eu saio de manhã, é com a minha irmã. A gente vai comprar pão, aí eu faço a oração e ela diz amém. Eu oro o Pai Nosso, ela ora comigo. E isso traz um poder tão maravilhoso. É o poder do grupo. O poder do grupo. Aí diz o texto aqui, ó. E tudo que pedis em meu nome farei. Você acredita nisso? Peça. Pai, peça. Não tenha vergonha, não. De Jesus a gente não pode ter vergonha. Ah, pastor, estou precisando disso. Fale com Jesus. Jesus não é o homem, não, tá? O homem é ignorante e fraco. Mas Deus, Ele é tudo. Ele é seu amigo. Mas tudo quanto orardes, entra em teu quarto e fecha a porta. Aí já é oração individual. E ora em secreto ao seu Pai. Tem coisas que você tem que orar no grupo. Em secreto. Imagina você orando em secreto no seu quarto. Aí você pode falar as coisas para Deus. No grupo não dá. Deus, abençoe esse meu marido, esse safado. Eita! Esse cachorro. Aí você está abençoando seu marido? Não. A oração do grupo, as coisas têm que ser gerúndia. No gerúndio. Mas a oração feita no quarto é em particular. É aquilo que você sente falta, é aquilo que você tem medo. Aí você fala, se abre com Jesus. Olha, aí diz assim, ó. Mas tu quando orares, entra no teu quarto, em secreto, e ora, e Deus vai te recompensar. E quando orares, não usa de vãs repetições, porque pensam que por muito falares, não é por muito falar. Embora que você pode repetir, mas não é para você repetir 144 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí eu acho um treco-treco. Tem essa oração, eu respeito esta oração. Tem algumas religiões que praticam isso. Diga 30 mil vezes, eu te perdoo, 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 mas não fiz nada contra tu. Eu te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Não, você pode até falar assim 5 vezes, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus. Mas 300, 500, 200, é muito, velho. Aí essas repetições são vãs. Você pode falar assim 10 vezes, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Entendeu? Mas fale 190 vezes, eu sou feliz, eu sou feliz. Calma. Não é por muito repetir, é pela fé. E a visualização. Você tem que visualizar. Coloque aí a oração da visualização. Aqui, ó. É a oração de Abraão. Visualização. A Bíblia fala que Abraão saiu da sua terra vendo o invisível. Então, assim, você pede a Deus para engravidar, você tem que botar um travesseiro na barriga
e fingir que está grávida, visualizar. Você quer prosperidade, então você tem que visualizar aqui, ó, na sua cabeça, na sua testa, tem uma tela de televisão. É aqui, ó, na testa. Por dentro. Quando você fecha os olhos, eu estou fechando agora, tá clarinho, clarinho, cheio de luzes. Fecha os olhos aí para você ver. Aí na sua casa, fecha os olhos. Aí você tem que visualizar. Os bloqueios de visualização, conceitos de pecado. Por que conceitos de pecado? Porque tem coisa que é pecado ali e não é pecado acolá. Por exemplo, em uma igreja é pecado usar batom. Em outra igreja não é. E tem até uma igreja que diz, não pode usar batom, só não pode usar vermelho. Mas por que não pode? É que fica muito sensual. Epa! Então assim, os conceitos de pecado atrapalham a visualização. Os conceitos familiares, algumas ideologias atrapalham a visualização. A visualização é você criar uma imagem na cabeça. Será que você consegue? Será que você consegue? É a mesma coisa de uma visão. Eu vou criar uma imagem aqui na minha cabeça e você vai criar uma imagem na sua cabeça. E você vai dizer o que eu vou dizer, tá? Vamos lá? Quem está em casa sozinho ou com o marido, você fecha seus olhos assim. Você vai visualizar um negócio aqui. Quando você fechar os olhos, muita gente vê luzes. Eu vejo luzes. Eu vejo luzes. Às vezes uma nuvem passando. Como se fosse um lugar, assim como se eu estivesse andando nas nuvens. Você que está vendo aí? Então você vai visualizar. Para ajudar a visualização, você molha os seus 2 dedos com a língua e passa para o lado direito, ó. Aí faz como fosse um sol. Tá vendo aí, ó? Eu vejo como fosse um sol brilhando quando eu faço assim. Mas é na parte de cima, eu vejo aqui como fosse em cima. Mas eu não estou passando em cima, estou passando embaixo, ó. Faz como fosse um sol, ó. Aí você vai fechar. Se quiser botar a mão na frente assim, fica melhor. E aí, porque o neon, se sua lâmpada de neon, atrapalha, tá? Ok? Então, assim, você vai visualizar o que você quer. O que você quer? Vamos dizer que você quer uma bicicleta. Aí você visualiza uma bicicleta. Entendeu? Quer ficar grávida, você visualiza a barriga de uma mulher bem cheia, com o umbigo para fora, bem linda. Aí você, ó. Você vai usar o poder da imaginação. Por que esse ahá? Porque ajuda. O barulho dos dentes também ajuda. O calço dos dentes ajuda. Aí os dentes tremem. Ajuda. E esse pode ser feito com rum e pode ser feito sem rum. Sem rum. Com rum. Esse rum é feito entre o nariz e a boca. A entonação. Quanto mais alta, melhor. Isso era feito entre os tibetanos. Pronto, estou imaginando. Glória a Deus, eu já consegui. Você acredita que já conseguiu. Em nome de Jesus, assim será. Em nome de Jesus, assim será. Diga. Em nome de Jesus, assim será. Em nome de Jesus, assim será. Se você não conseguir essa visualização, é porque existe um bloqueio na sua vida. Eu me lembro de uma menina que ela entrava em contato, na época a gente conversava, tinha muito tempo, e eu deitei lá na igreja e ela deitou lá onde ela estava. Eu digo, agora escuto só minha voz no celular. Ela, estou escutando. E eu disse, agora eu estou vendo você casando. Um homem bonito, muito bonito. E ele vai te fazer muito feliz. Aí ela, não consigo, pastor. Eu não consigo. Pô, imagina uma vaca, ela imaginava. Imagina um cavalo, ela imaginava.
Agora imagina um casamento. Não, eu imaginava. Eu digo, oxê, o que tá vendo? E conversa vai, conversa vem. Ela não imaginava igreja, casório, homem, aliança, ela não conseguia. Que eu fui arrodeando, aliança, ela não conseguia. A mãe dela dizia que ela não ia casar, porque ela era ruim. Olha, praga de mãe. Então ela não conseguia visualizar, existia um bloqueio. Mas esse bloqueio está repreendido em nome de Jesus. Visualize saúde. Visualize paz. Visualize tranquilidade. E aí você diz, assim será em nome de Jesus. Eu vou imaginar de novo. Imagina aí onde você está, tá? Esse ajuda bastante. É o poder da imaginação. E você pode usar símbolos. Por exemplo, prosperidade, uma vaca com os peitos cheios de leite. Espiritualidade, dons, moedas de ouro. Dons. Então você pode também usar fotos. Você pode gerar na impressora fotos e colocar no seu guarda-roupa e no seu quarto. Chama-se oração da visualização. Quem usava muito isso era Benny Hinn, Kennedy Hagin, Benny Hinn. E teve um pastor aqui na minha cidade que ele usou esse mistério da visualização. Ele fazia isso e ele construiu hoje a terceira maior igreja da cidade e ele tem em torno de 400 igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Olha, e ele usava o mistério da imaginação. Você imagina coisa boa e assim acontecerá. Imagine coisa boa e assim acontecerá. Você também pode segurar objetos, uma roupa do seu marido, e você segura no objeto com a mão direita e imagina coisas boas com essa pessoa. Por exemplo, você segura uma roupa do seu marido ou da sua esposa e ali, com o cheiro da pessoa, porque o cheiro fica, né? Você... meu marido me ama muito, minha esposa me ama muito. Sim, ele gosta de mim. Olha, e você pode imaginar órgãos. Pronto, apareceu agorinha uma boca linda, aqui na minha visão. Uma boca linda. Era de homem ou de mulher? Não sei. Aí você pode imaginar uma boca rindo, um sorriso maravilhoso. Pode imaginar uma mão apertando. E isso tudo vai ter uma consequência no mundo espiritual. Tudo. Você quer ir para um lugar, então você imagina esse lugar. Quer comprar uma fazenda, um sítio, você imagina esse sítio. E continua visualizando. Isso é um treinamento que aumenta cada vez que você faz. Imaginar dançando é tendo vitória. Imaginar cantando e outras coisas também pode ser imaginado. E em nome de Jesus assim será. Em nome de Jesus assim será. Um caminho florido. Olha, Aí Tiago, Mateus 26, vigiai e orai, e não entrareis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, devemos orar e vigiar, prestar atenção. Tiago, capítulo 5, diz, confessai, portanto, vossos pecados uns aos outros, e oreis um pelos outros, para serem curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se a gente errou contra alguém, a gente pede perdão, confessa os pecados, e ore um pelos outros. Olha, para que seja curado. Então, se tem alguém curado e pede a oração, você ora. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, serdes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Marcos 11. Quando estiveres orando, perdoai e se tende alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai vos perdoe do céu as vossas ofensas. Então, não adianta a gente orar com muita mágoa no coração, com muito ódio no coração. Isso tudo é bloqueio de oração. A Bíblia, ela mostra, você vai orar, então liberte-se do peso. Às vezes a pessoa nem se lembra mais do caso,
Mas a pessoa, me lembro, essa desgraça, me lembro. E vai ficar preso a esse sentimento, vai ficar como Caim preso ao sentimento contra o seu irmão. Então, quando estiver orando, libere o perdão. Então aqui, perdoai, porque você é pecador e você é pecador também, você erra. Nós somos muito hipócritas, nós condenamos os outros como se nós nunca errássemos. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós vivemos condenando os outros pelos peidos deles e nós peidamos também. Eita! Olha, então assim, a questão é que nós somos muito hipócrita, muito hipócrita. A gente, não aceito. Todo mundo erra, meu amor. Todo mundo vai errar, né? E assim viveremos em rios de mágoa, ao invés de viver em rio de bênção. Chega uma hora que a gente tem que liberar perdão para nós mesmos nos libertar daquela pessoa. Às vezes perdão ao pai, perdão à mãe, perdão ao marido, à esposa. Sem perdão, a pessoa fica bloqueada, com ódio no coração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus. Pela oração e súplica, com orações e graça, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos guardará. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Amém e amém. Ouve, Senhor, o justo. Ouve, Senhor, a justa causa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Salmos 17, 1. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende, ó Senhor, a minha oração. A palavra desta noite foi como orar correto para ser feliz. A oração é a maior ferramenta que um servo de Deus tem para ser feliz e fazer ser feliz. Como orar? Você aprendeu hoje que você pode declarar, que você pode falar, mas existe no nosso canal tipos de oração. Olha o título, tipos de oração. Joilson de Assis. Dá uma olhada aí no nosso canal, você entra no busca do YouTube e lá coloca tipos de oração, Joilson de Assis. Tipos de oração, aprenda a orar. Até você que não é crente, que está me escutando agora, aprende a orar. Você não é obrigado a ser crente, ir para a igreja dos crentes, não. Você pode continuar católico ou do jeito que você é mesmo, mas aprenda a conversar com Deus, com o universo. Ou imagina a Fortuna dançando comigo. Tem até algumas imagens antigas que era assim, né? A deusa da Fortuna, na verdade, é uma anja. E ela é muito linda. Aí você olha para ela, vê ela com chofar, e no chofar sai tudo de bom. Eu chamo a felicidade para estar ao seu lado. Eu te abençoo com toda a minha fé. E digo para você, muito obrigado. Obrigado por participar esta hora conosco da Igreja Online. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Tá? Eu volto amanhã às 3 horas da tarde. O que você aprendeu nesta noite, nessa palavra bendita? O que você aprendeu nesta noite desta palavra bendita? Hoje o título é O Poder da Oração. Temos que aprender a orar, a saber orar. Agora você pode lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. Eu quero convidar você para fazer parte da campanha do Ano Novo. Aqui abaixo do vídeo tem toda a descrição. No primeiro vídeo do nosso canal, da Igreja Online, tem lá como participar da campanha do Ano Novo. E todos nós juntos iremos orar um pelos outros. Aprendi a orar, pastor, eu não sabia. Olha aí que maravilha. Glória a Deus.
Eu quero perguntar a todas as pessoas, o que é que você aprendeu nesta palavra? A palavra de hoje foi aprender a orar, usar o poder da oração. Usar o poder da oração. Pastor, como comprar o livro Enigma dos Sonhos? Toda pessoa que manda uma oferta para a nossa igreja, eu mando o livro pelo Zap ou pelo e-mail, tá? Qualquer doação que você desejar no seu coração, eu mando o livro para você. Já mandei para muitas e muitas pessoas no mundo inteiro, tá? Orar, criar, imaginar o que quiser. Ótimo. Usa o poder. Nós temos um poder incrível da imaginação, um poder incrível. O princípio de toda magia está na oração e na imaginação. Quando você imagina, você gera um poder. Você é como fosse um automático. Você imagina algo, se imaginar coisa ruim, vem. Você tem que imaginar coisa boa. Aí Deus vai fazer providenciar. Você está se imando, é como se fosse um imã. Entendeu? Como se fosse um detector de metal. Você bota lá ouro, aparece ouro, bota ferro, aparece ferro. Então o que você está pensando? Estou pensando em ferro, então vem ferro. Estou pensando em ouro, então vem ouro. Estou pensando em merda, pois vem merda. Então você tem que aumentar essa área da imaginação. Eu aprendi, pastor, que o bloqueio de imaginação. Bloqueios são mágoas, raiva, ira, maldições de mãe, de pai. Mas Deus liberta você disso aí, liberta todos nós. Nós temos muito que libertar. É o poder da oração. Amanhã eu posso falar sobre o poder da oração versus territoriais. Os territoriais, eles interagem diretamente com a sua imaginação, sua oração. Tá na Bíblia, pastor? Tá. Tá, Mateus? Tá. Como é que os territoriais podem se meter na oração? Mulher se mete na oração. Virgem Maria. Não adianta dar um cacete na mulher e orar a Deus, que Deus não vai ouvir. Está na Bíblia. Se você maltratar sua mulher, você pode até desistir dela ou ir para outra, alguma coisa, mas você não pode maltratar, humilhar. Se você humilhar sua mulher, sua oração não sai de dentro da sua casa. E os territoriais, eles estão diretamente ligados à oração. Eu recebo essas cartas do mundo inteiro. De vez em quando vem um territorial aqui saber o que é. Escreva num papel o que você quer e mande para nós orarmos. Anote. Os territoriais. Anote, viu, Raquel, Kekel, Shirley. Anote e eu vou dar um estudo amanhã sobre como os territoriais influenciam na oração. Tá na Bíblia? Pergunta para mim. Tá na Bíblia, pastor? Tá. Aonde? Quando Dandan orou, ele foi respondido de imediato. Mas o príncipe da Pérsia não deixou passar a resposta da oração de Daniel. Então, você vê aí que os territoriais estão diretamente ligados à sua oração. Por isso que a gente tem que resolver nossos problemas com os anjos. E depois orar. Orar e usar fé. A oração é totalmente democrática. Você pode orar, o engenheiro pode orar, o doutor pode orar, o pedreiro pode orar. Se só quem pudesse orar fosse um grupo de pessoas, não. Todo mundo pode orar. E a força da oração está na fé e no coração. E na imaginação. E há recompensas quando você ora e a coisa acontece. Há recompensas, a oração é recompensada. E os territoriais influenciam diretamente na oração. Eles podem bloquear a oração da pessoa todinha através desses bloqueios. Culpa, perdão. Porque tem gente que faz tudo e não tem culpa. E tem gente que não faz nada e vive cheio de culpa. Então a culpa, ela é muito assim, volúvel. A pessoa pode ter culpa. Pastor, eu olhei uma revista de uma mulher nua. Ai, Deus não vai responder. Tá errado, tá. Mas tem gente que olha, vê, acha até bonito e não acha que é pecado. Então, os conceitos do pecado varia muito. Como, por exemplo, pastor, eu cortei meu cabelo. Deus não vai me responder mais porque eu cortei meu cabelo. Quantas mulheres chegaram para mim dizendo isso? Porque ela acha que cortar cabelo é pecado.
Então isso gera um bloqueio, né? E os outros bloqueios de oração são territoriais. Territoriais. E vou dizer mais, muitos vão para a igreja e quem responde não é o santo. Quem responde é o territorial. O territorial está nas igrejas mais antigas, está nos palácios mais antigos. Aí chega lá o Chiquinho, eita, assim, perdão, eu quero ser feliz. O territorial está lá olhando. Aí o territorial diz, puxa a ficha de Chiquinho. Ah, Chiquinho é isso, a mãe disse que a mãe jogava praga, não sei o que lá, mas ele fez um voto de uma aliança bendita com o pastor Joyce de Assis. E o voto está sendo cumprido, libera ele. Entendeu? Então não tem como falar com o territorial. Eu digo isso para você. Foi as experiências mais tremendas que eu tive foi com o territorial. Eles mandam muito, tá? Mandam muito. Então, além de orar, além de buscar, você tem que saber orar, visualizar, ter fé. Você não quer mudar a sua vida? Você tem a ferramenta, você tem a faca e o queijo. É claro que a oração de um pastor, que é sacerdote, tem legalidade, é muito importante. Mas a sua oração vale muito. Eu fui o primeiro a dizer, os anjos fazem milagres. Faz. Parece uma contraditambo, né? Contraditambo é o que eu estou falando em latim, menina. Estude latim, Maria Lameirão. Shirley não dorme, não. Se eu entrar 2 horas da manhã, Shirley, estou aqui. Shirley. Mas Shirley, você não dorme não, mulher? Os anjos podem fazer milagres. Eu posso dar um estudo para você sobre isso. Onde é que está na Bíblia que os anjos podem fazer milagre? Os anjos podem fazer milagres, milagrinhos. Quando é um territorial... Durma bem, Shirley. Tem que dormir, moleque. Um cheiro, tá? Na tua testa. Os anjos podem fazer milagres. E ele pode impedir da oração subir. Muita gente não tem problema com demônios. Muita gente tem problema com anjos. Então vamos resolver. Seja bem-vinda, Gisele. Não, o meu nome é Louvor e Meditação. Camargo. Acho top esse assunto, pastor. A oração está diretamente ligada a anjos. E a mulher. Gislaine Santos. Por isso que a mulher, ela é quem dá a sorte para o homem. Agora, se a pessoa maltratar, não sobe, a Bíblia diz. Então, assim... O territorial, ele faz milagres. Eu vou só dizer onde é que está na Bíblia que um anjo fez milagres. São 2 lugares. Um foi um milagre espiritual e outro era milagre material. Um foi na sorte e outro foi na matéria. Aonde? Isso é a prova que anjos fazem milagres e que anjos habitam em lugares antigos. Jacó. Obrigado, Edivânia Franco. Edivânia vai vencer. Edivânia. Jacó, o anjo fez milagre. Mudou o nome de Jacó e criou a nação de Israel. E qual é o outro lugar? O Poço de Betesda. O Poço de Betesda, pelo tempo, vinha um anjo e movia as águas. Quem pulava dentro era curado. Então isso é um milagre do anjo. Tome! Não importava se o cara era Bebé, Tomé, Simpré, não importava. Quem pulasse primeiro recebia o milagre do anjo. As águas se moviam. Então anjo faz milagre. E os anjos estão na igreja mais antiga, estão em lugares, em montes, cavernas e grutas. Aí o cara diz, não... Quem fez esse milagre foi o santo do Paoco. Não, às vezes é o santo do Paoco, mas às vezes é um anjo que está por ali. No caso do poço de Betesda, era um anjo que estava por ali. Mas esse anjo obedecia às estrelas. No caso de Jacó, está nítido o texto. Jacó passou, observou que tinha anjos territoriais. Como é que Jacó percebeu que tinha anjo? E ele deixou sua família lá e voltou para lutar com o anjo.
Tremendo isso, né? Anjos fazem milagres. Anjos fazem milagres. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: que queres que eu te faça? Eu não sei como é que fica os saduceus. Os saduceus é um mistério muito grande na Bíblia. Aqueles caras mandavam na igreja e não acreditavam em anjo. Mandava na igreja e não acreditava em vida eterna. Mandava na igreja e não acreditava em salvação. Eita! Tá vendo, gente? E tá lá o texto. Jacó segurou o anjo. E os saduceus não acreditavam em anjo. E eles eram os donos da igreja dos judeus. Olha, eu não sei, é um mistério teológico. Eu não sei como é que os saduceus mandavam na igreja, controlava dízimos e ofertas, sacrifícios, se eles não acreditavam. Eu não sei, até hoje eu fico, puxa, os saduceus eram um chute no saco. Mas o anjo impede a oração, impede. Tanto ele impede como ele atende a oração. E ele pode ser mandado por Deus e ele pode também, ele mesmo, fazer um milagre. Então, amém. Veja aí, anjos fazem milagres. Já isso dia 6. Eu provo para você na Bíblia que anjo faz milagre. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: o que queres que eu te faça? O anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: dá a minha bênção e depois subir. Dá a minha bênção e depois subir. Dá a minha bênção e depois pode subir. Dá a minha bênção e depois subir. Dá a minha bênção e depois subir. Então o anjo abençoou Jacó. Isso mostra um poder incrível do anjo. Eu posso falar mais sobre isso. Me perguntem e eu terei legalidade de falar. Mas veja aí, anjos fazem milagres e eles habitam exatamente em lugares antigos. Tome. Gente, muito obrigado. Mande suas cartas para a campanha do Ano Novo e vamos orar em conjuntos. Aqui na descrição desse vídeo tem como você fazer a carta, as 3 cartas, a carta do agradecimento, a carta de petição e a carta de profetização. Vamos profetizar sobre o Brasil e vamos jogar palavras sobre pessoas ruins para que eles caiam e seja grande as suas vergonhas. E vamos jogar palavras positivas sobre pessoas boas para que elas se levantem e sejam fortalecidas. Ok? Se você desejar ajudar nosso ministério, ajude. Está aqui o QR Code do Chiquinho, ó. Está aqui. Você manda seu dízimo, sua oferta de amor. É só passar o celular, aí aparece o nome da igreja, aí você faz a sua oferta de amor, confiando em Deus. Confia no Senhor. Olha, nem tomei meu café e Ele fará o desejo do teu coração. Amanhã vamos falar sobre como desbloquear o anjo. Vamos? Hã? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou, pois me lembre, tá? Pastor, como desbloquear o anjo? Já tem alguns vídeos nossos, como desbloquear o anjo. Mas a oração está diretamente ligada a anjos, tá? Amanhã, nós, se Deus quiser, fala sobre esse mistério. Muito obrigado, pessoal. Quantos likes eu vou? Quantos likes eu vou? Quantos likes eu vou? Lara, lara. Glória a Deus que eu vou. Lara, lara, lara. 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 Glória a Deus. Lara, lara, lara. Cadê o like? Os likes. Glória a Deus. Larali, lari, lara, lara, lara. 49 likes. Muito obrigado. E Jesus te abençoe grandemente. E até amanhã,
Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa. Eu te abençoo, batendo o pé direito no chão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Tem um vídeo também sobre milagres de anjo. Anjos fazem milagres. Joilson, dia 6. Anjos fazem milagre. Rose Damasceno. Abençoado seja, Rose. Em nome de Jesus. Estamos rumo a 1 milhão. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus, por essa igreja bendita. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém. Diga amém, amém e amém. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Até amanhã.